O homem é nada mais do que a vida de oração que ele tem. O tamanho que nós temos de maturidade, de estatura espiritual, está muito ligado à nossa vida de oração. Eu não mudo Deus quando eu oro, eu mudo a mim mesmo. Todo encontro com Deus, eu perco algo de mim e ganho de Deus algo novo. Deus não nos chamou para momentos de oração. Deus nos chamou para uma vida de oração. Eu preciso entender o propósito e o poder da oração e fazer como estilo de vida. Falar sobre oração, falar sobre esse tema, muito realmente me chama muita atenção, né? Eu me debruço muito na Bíblia, né? Gosto muito de falar sobre esse tema. Nós fizemos realmente uma série com o pastor Martionês, né? A respeito de oração voltado para o contexto casamento. E hoje eu gostaria realmente de compartilhar um pouco da palavra, né? E a gente vai fazendo bate e volta aí, me interrompe, vai contribuindo, mas fica na paz. Eu estou aqui, né? Tem um pessoal aí já chegando aí, os discípulos aí, os irmãos de equipes. Envie esses aviãozinhos aí, porque Deus tem uma palavra para entregar às nossas vidas, né? Ele tem nos ministrado aí muito sobre esse tema aí, que é a oração. Glória a Deus. Né, pastor Flávio? Pastor, a gente princípios de oração. Mas, na realidade, o tema que a gente vai abordar é que tudo começa com oração. Tudo tem que iniciar a nossa vida. O que nós queremos estabelecer aqui hoje como pessoas que servem esse Deus vivo, é que tudo se inicia e termina com oração. Eu queria que o senhor falasse, até desses dias de pandemia, o discernimento desses dias, porque tudo a gente tem que discernir profeticamente. O que Deus está querendo falar? Qual o propósito de Deus com isso tudo? Será que Deus não está despertando? Pode falar, pastor. Realmente, eu vou falar algo que Deus me ministrou no começo da pandemia, lá em março, né, de 2020, que era um tempo onde eu precisava falar menos e ouvir mais dele, né? Muitas das vezes nós queremos falar muito, mas não ouvimos, né, com discernimento, com fé, né, e com sabedoria, discernir as coisas espirituais. O que é natural, possamos discernir aquilo que é natural, mas aquilo que é espiritual, possamos discernir com as ferramentas, com um princípio espiritual. E como é que eu entro realmente nessa dimensão e nesse discernimento espiritual? Através da oração. Porque Deus, ele pode falar comigo, com você que está ouvindo essa live, com o pastor Flávio, das diversas formas. Deus já começou a falar com você através dessa live. Ele pode falar através de um profeta, ele pode falar através da Bíblia, ele pode falar N's, né, variáveis. Mas você só pode conseguir acessar a presença dele através da oração. A oração é esse canal que liga a terra com os céus, né? Como é que eu posso realmente mudar a atmosfera, né? Romper com os impedimentos através da oração, mas a oração é uma oração humilde, uma oração com discernimento, com sabedoria do alto, não é verdade? Voltada para a justiça de Deus, porque Tiago capítulo 5, versos 16, parte B do versículo, fala bem assim, o justo, né, ele tem um poder, né, na oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, se eu tenho uma qualidade de justo, né, se eu tenho uma justiça de Deus, se eu ando e manifesto a justiça de Deus nos meus atos, não somente nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes, naquilo que propriamente o salmista fala em Salmos 24, né, ter mãos limpas, mas para que eu possa ter mãos limpas, que está se falando de
de atos, né? Está se falando de atitudes, eu preciso ter um coração puro. Então, as minhas mãos vão refletir a pureza, a santidade do meu coração. Então, é realmente atos de justiça. E como é que eu transmito esse atos de justiça? Através do amor. Eu tenho falado com meus discípulos, né? Nós temos feito uma série sobre a mesa, né? O apóstolo René falou sobre a mesa da nossa casa, refletindo a questão do lar, do casamento, da família. Mas eu já estou numa série falando sobre a mesa do discipulado. Então, eu gosto muito de falar sobre o amor de Deus. Quem é que não gosta de ser amado, de amar, né? Mas muito mais do que você falar de amor, eu preciso praticar amor. Eu preciso realmente derramar amor nas minhas atitudes. E somente através da oração, porque a oração nos torna mais santo, né? E quando eu falo lá em Tiago 5,16, voltando, aonde ele diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, aí mora um segredo que eu queria trazer para aqueles que nos assistem. Qual é? Satanás, se nós não tivermos o discernimento, Satanás ele vem com uma seta maligna sobre a nossa mente, e incute sobre o nosso entendimento e sobre a nossa compreensão que as nossas orações não têm poder, que as nossas orações não são ouvidas. Mas eu quero te falar que quando você realmente se prostra com um coração humilde, com um coração voltado a Deus, ao Todo-Poderoso, a sua oração tem muito poder. Tem muito poder. Amém? Então, é tremendo. Falar de oração, falar da palavra de Deus, às vezes até eu me emociono. Entendeu, pastor Flávio? Amém. Glória a Deus. O senhor falou algo aí poderoso, né? Tiago, ele diz que a oração do justo pode, né? Muito em seus efeitos. Ou seja, efeitos. Toda oração, ela vai gerar uma reação, né? Toda ação gera uma reação na física. Mas toda oração vai gerar algo no mundo espiritual. Eu tenho comigo que o justo, até quando ele parte desse plano, Deus recolhe ele, a oração dele ainda fica se movendo nas regiões celestiais. Por exemplo, um pai que ora pelo filho, para Deus salvar o filho, né? Ele serve a Jesus, o filho não. E ele ora, pede. Aí Jesus recolhe ele parte desse plano, ele se encontra com Jesus após a morte, mas a oração dele ainda vai continuar, né? Reverberando no mundo espiritual. E nesse tempo... É verdade. Nesse tempo, o senhor falou muito algo aí, o senhor falou algo interessante sobre a mesa. E eu até acabei de visitar um casal agora há pouco, né? Com conflitos, falando em separação. Tipo assim, nesse tempo, o que a gente tem mais discernido, as questões, é que houve mais separação. Não sei se o senhor teve esse acesso a esses números, menos casamento e mais separação nesse tempo de pandemia. Porque os casais ficaram mais juntos, né? Por causa da quarentena. E agora, como cristão, que a gente está falando com um público aqui cristão, que conhece a palavra, que conhece o poder de Deus. O senhor falou sobre a oração no casamento, ou a mesa. O que o senhor traria para nós aqui hoje? O que está faltando nas casas? O que a oração pode causar no casamento? Qual é a reação? Qual o efeito que a oração vai causar num casamento, numa aliança que está comprometida, numa família? Olha, a oração possui vários benefícios. Dentre eles, né, eu vejo que a quebra da soberba, né? A oração nos torna mais humildes, mais sedentos por Deus. Existe um grande teólogo que diz que a oração, né, Agostinho falou, né, que a oração é o encontro da sede do homem com a sede de Deus.
Então, nada deixa os céus até que algo deixe a terra. Então, para que os céus, né, de glória, os céus de milagres, né, de cura, de vida saudável no casamento, na família, possa pairar sobre a família, eu preciso estar em conexão. O que me conecta realmente em Deus é a oração, né? É a oração. E isso se faz necessário na vida da família, na mesa, né? Porque um dos outros benefícios da oração é a questão da unidade, porque quando nós oramos, né, como família, como irmãos, nós realmente entramos em uma unidade, entramos em uma concordância. E os céus, né, guardam esse princípio desde então, né, desde Gênesis, né, façamos o homem à nossa imagem. Então, tem realmente essa unidade, essa unicidade, que deve refletir na família. Quando nós vemos o Pai Nosso, aonde o próprio Jesus ele deixa realmente elementos ali, né, fundamentais, né? Venha o teu reino, né? Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Tem que haver santidade, tem que haver renúncia na vida da família, no casamento, na criação com os filhos. E o reino de Deus precisa ser estabelecido, precisa ser reivindicado para a vida da família, do casamento, né? E só vai acontecer essa cultura do céu ser estabelecida nas famílias, né, no casamento, através da oração. Porque quando eu estou falando de oração, eu estou falando de uma comunhão vertical. Mas como é que eu vou ter essa verticalidade com Deus se eu não tenho essa horizontal de maneira saudável? Seja com meu filho, com a minha esposa e vice-versa, a parentela. Então, eu não tenho como realmente ter essa verticalidade, né, em Deus através da oração, se eu não tiver essa vida saudável, né, horizontalmente, né? Não sei se eu fui claro. Foi claro. O senhor falou algo aí... Pastor Flávio. O senhor está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá travando um pouco, mas pode ir falando. Deve ser a internet. Glória a Deus. O senhor falou algo aí poderoso. O senhor falou assim que a oração, ela nos traz humildade. Ela traz humildade no nosso caráter. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele dá graça aos humildes. Aos humildes. Ou seja, é verdade. Então, a oração, ela vai trazer uma essência de Jesus na nossa vida, que é a humildade, e com essa essência vai trazer a graça, que é o favor de Deus. Sim. Ou seja, e a oração, ela é alinhada com humilhação. Tem muitas pessoas, um princípio de oração tem que ser, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, né? Humildade. Um princípio de oração é humildade. Essa dependência de Deus, essa dependência que sozinho eu não dou conta, como líder. Senhor, na minha sabedoria eu não dou conta de cuidar do discípulo, do jeito que ele tem que ser cuidado. Eu não dou conta de orientar ele da forma que ele tem que ser orientado se eu não tiver a sabedoria que vem do alto. Então eu queria que o senhor alinhasse essa essência de humildade, que é um princípio de oração, que traz a graça de Deus na nossa vida. Pastor Flávio, eu queria ler aqui para vocês, né, Pastor Flávio, aqueles que me acompanham, um versículo que eu carrego, né, quando Deus realmente, né, o Abba, girou essa chave a respeito de oração, que é Mateus capítulo 6, verso 6, quando ele fala que onde nós devemos orar, como orar, né, o lugar onde devemos orar. E é interessante porque através desse versículo de Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus, ele dá realmente todas as coordenadas voltadas para esses princípios, né, voltadas para esse sentido da oração, como deve ser feita. Mateus capítulo 6, verso 6, como todos conhecem, fala bem assim, quando nós realmente formos orar, devemos entrar no nosso quarto, né? Em secreto, que o nosso Pai que está em secreto nos ouve e nos recompensará. É interessante porque falar de oração a respeito
desse versículo mudou toda a minha mentalidade, né, o meu entendimento. E eu sempre estou falando, pastor Flávio, que eu só posso desfrutar daquilo que eu compreendo, daquilo que eu entendo da palavra de Deus. Porque Mateus capítulo 13, versos 19, fala o seguinte, que tendo alguém ouvindo a palavra do evangelho, a palavra de salvação, não tendo entendimento, ou seja, o discernimento, aquilo que nós falamos ainda agorinha, vem o maligno e arrebata a semente. E a semente é a palavra. Então, esse versículo mudou toda a minha concepção, né? O que é orar? Orar não é somente palavras, né? Como muitas pessoas pensam, eu vou ali orar, né? Orar não é somente tá fazendo uma simples reza, uma simples oração decorada. Orar é estar com Deus. Pode ver que o versículo fala bem assim, entra no teu quarto. É algo em secreto, né? É uma intimidade. E eu sempre costumo dizer, com os nossos irmãos, né, em célula, numa reunião de geração, na igreja, eu posso ter uma oração intercessória, eu posso ter uma oração de comunhão, mas eu e Deus, eu e o Abba, eu tenho intimidade. Por isso que ele fala, quando você orar, você não pode ser como religiosos, como os fariseus, né, que faltava humildade, né, faltava essa submissão de entrar em secreto. E assim, muitas das vezes, essa humildade realmente, nós só podemos construir essa humildade, não é diante dos homens, é em Deus, é no Abba. E esse versículo, essa é a concepção que eu tenho de oração. Orar não é simplesmente palavras, orar é estar com Deus, é estar ali em intimidade. E o versículo, ele fala... Ele vem retratar Deus como Pai. Eu só posso acessar realmente em oração mesmo quando eu tenho um entendimento que Deus é Pai. Quando Jesus ele fala em João capítulo 14, verso 6, Jesus ele fala bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, não. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, dentro desse secreto, do lugar secreto, e talvez o lugar secreto talvez possa ser para você uma almofadinha, talvez possa ser o banheiro da sua casa. Por muitos anos, né, quando eu me converti, o meu lugar secreto era pela madrugada e num quartinho que minha mãe guardava as panelas. E quando eu começava a orar, as panelas caíam, os demônios ficavam furiosos. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa e eu tenho aqui o quarto. Mas para descontrair. Mas eu não sei qual é o teu lugar secreto, mas é essencial. Né? Aquele que despreza Deus no começo do dia, raramente encontrará ele no final do seu dia. Né? Billy Graham falou isso. Né, o grande Billy Graham. O Billy Graham ele fala, dobre os seus joelhos, né, e ore, até que você se levante amigo de Deus. Então, estar no secreto é ter realmente Deus, muito mais do que Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, é ter Ele como amigo e também Pai. Porque a oração nos leva a esse entendimento de paternidade. Deus, Ele é Pai. E muitas das vezes, nós não temos esse entendimento, essa compreensão, claro, vários fatores como a orfandade, né, realmente crises, né, na alma, situações familiares, mas que nós podemos vencer tudo isso através da oração, no lugar secreto, porque Jesus ele fala, olha, quando você realmente tiver de orar, entra no lugar secreto e fecha a porta. E por que eu fechar a porta, pastor Flávio? Porque as distrações lá fora têm que ficar. O trabalho, as preocupações, o lugar secreto, eu não trago a minha esposa, eu não trago meus filhos, eu não trago os problemas. É só eu e ele, mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém pode atrapalhar aquele momento de intimidade. Para aqueles que nos acompanham, sobre casamento, quando você é casado, você vai manter relação sexual com a sua esposa, com seu esposo.
É só você e ele, é só você e ela. Assim eu também torno Mateus capítulo 6 dessa forma, em secreto. Ninguém precisa ver. Tá entendendo? Não pode haver nenhum tipo de interferência. Só que muitas das vezes, pastor Flávio, eu já tive por experiência isso, que eu preciso fechar a porta, né, do meu quarto, mas também abrir a porta do meu coração, a minha alma ser derramada, né, em Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para todos que estão nos acompanhando. Diante do secreto, diante de orações que você faz em Deus, você tem escrito uma lista de pedidos ou uma carta romântica? Foi isso que uma vez, no lugar secreto, o Espírito Santo me ministrou. Falou, filho, larga essa lista de pedidos, larga as necessidades, porque no lugar secreto, pastor Flávio, eu não me movo em meio a uma necessidade, eu me movo em um propósito maior. Glória a Deus. Muito forte, pai. No lugar secreto, eu tenho que ter palavras de amor. Deus, ele quer ser amado. Parece um paradoxo, né? Eu ia começar por ali, em Gênesis. Veja, Adão tinha a visitação de Deus toda a viração do dia. Toda a tardinha, Deus estava ali. Como é que um Deus onipresente, ou seja, um Deus que está em todos os lugares, estava na viração do dia com Adão, com a sua criação, com seu filho? Entende? Deus, ele gosta de querer ser achado, ser buscado. E a Bíblia fala isso, em Isaías 55, verso 5, e talvez seja a palavra desses dias, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós precisamos buscar, nós precisamos intensificar, nós precisamos sair da superficialidade de oração e andar nas profundezas da intimidade com Deus. Eu preciso mergulhar. Ei, você que está me ouvindo aí na live aí, Thalita, vamos ver, Luana, todos, entre num profundo em Deus, em oração, perca o seu fôlego. Sabe quando muitas das vezes nós queremos mergulhar, nós estamos a mergulhar em um rio, em uma piscina, que a gente vai até lá ao fundo e prende a respiração? Faça assim na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus. Perca o fôlego pelo Espírito Santo, por aquilo que Jesus ele já fez por você, por mim, na cruz do Calvário. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Estou aqui alimentando aqui. É tremendo. Falar sobre o lugar secreto é algo assim prazeroso, porque só pode falar de Deus quem vive, né? Quem está com Deus, né? A oração nos leva a esse elemento da obediência, porque o que nos protege é a obediência. E quando nós estamos no secreto, nós estamos obedientes à palavra, obediente realmente àquilo que Deus estabeleceu, é a comunhão. Eu sempre estou falando que nós não podemos nos mover pela necessidade, nós precisamos nos mover sobre uma nuvem, né, de glória, de propósito. Aquele povo lá no deserto, lá com Moisés, eles só queriam se mover, né, pelo maná, né, pela água que jorrava. Mas Moisés tinha um entendimento que ele precisava se mover quando a nuvem andava. Quando a nuvem andava ou parava, ele precisava se mover, né, segundo o propósito. Quando a nuvem andava, era o momento dele avançar no propósito. E eu vejo que eu só vou ter realmente esse discernimento, essa sensibilidade, porque o que é estar no secreto? O que é oração? Oração é se esconder. E se esconder aonde? Em Deus. Se esconder em Deus. Talvez você está passando pela maior crise familiar, né, financeira. Se esconda em Deus, se esconda no Abba. Ele pode realmente trazer ajuda oportuna. Hebreus capítulo 4, versos 16, fala bem assim: cheguemos com ousadia ao trono da graça de Deus, para que possamos alcançar dele,
né? Ajuda oportuna, ajuda hoje. Deus, ele pode entrar nesta causa hoje. Basta você clamar, basta você se ajoelhar, basta você realmente se prostrar, né? Eu sempre tô acreditando, pastor Flávio. Acho que o papai tá pegando aí, né? O Espírito Santo tá pegando aí, né? Eu sempre estou acreditando que orar é deixar Deus agir na terra. Quando o homem ora, Deus age na terra. Deus move as mãos dele poderosas. Quando o homem para de orar, para de clamar, Deus cessa o seu agir. Então, eu tenho essa definição também como oração, que orar é deixar Deus agir na terra, é deixar Deus agir na minha vida, é deixar Deus cavucar, realmente adubar, né, em profundidade a minha vida como toda, né, a minha família, o meu casamento, a minha empresa, o que for, a necessidade e o propósito, né, deixa Deus agir. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala bem assim, que quando eu oro, eu não mudo Deus. Eu não mudo Deus quando eu oro. Eu mudo a mim mesmo. Todo encontro com Deus, eu perco algo de mim e ganho de Deus algo novo. Tá entendendo? Só que muitas das vezes a gente quer muito... a gente se volta muito para aquela listinha, aqueles pedidos. Ei, vá além dos átrios. Ei, vá além do lugar santo. Além dos átrios, além do lugar santo. Eu não vou nem entrar muito nisso. Vá no santo dos santos. Vá, acesse o lugar do santo dos santos. Tem muito mais para você. Não é verdade? Meu Deus. Pastor, só falou algo aí, né? E aqui, para intensificar o que o senhor está falando, pontuar. Um dos princípios de oração, você que está me ouvindo, é o lugar secreto. É um princípio. A oração da concordância tem poder. Jesus deixou claro em Mateus 18:18. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. E Jesus está falando isso de oração. Mas um princípio de oração, vamos entender que a live, o propósito, é o lugar secreto. Deus está te chamando para o lugar secreto, o lugar da intimidade, o lugar... Às vezes eu falo uma coisa, pastor, todo discípulo meu que é de oração, ele me dá pouco trabalho. Mas o discípulo que não ora, só Jesus na causa, é bode. Ele é soberbo. Tudo que você fala para ele não acata, ele não alinha. Mas eu queria falar algo aqui, que era até o que eu estava aqui, dando umas gaitadas aqui, dando umas risadas, né? Porque até um meu me perguntou, falou, pastor, eu estou revoltado, né? Eu estou indo para a igreja passar a madrugada a orar e as coisas começam a cair, as portas começam a bater, né? Aí o senhor falou aí que só ia orar e as panelas começavam a cair. Ou seja, né? Sim. Quem tem sensibilidade espiritual percebe as coisas espirituais. Leonard Ravenhill, que eu não sei se o senhor conhece ele, é um pregador de oração nos Estados Unidos. Ele fala assim que Sim. quando você decidir orar, o telefone vai tocar fora do gancho. Porque o diabo ele vai te impedir de orar. Agora hoje, como não tem telefone no gancho, o seu WhatsApp não vai parar de cair mensagem. Se você desligar a internet, o seu WhatsApp vai pegar um Wi-Fi que não existia. Porque o diabo não quer que você ore. Então eu queria que o senhor falasse se o lugar secreto é um princípio de oração, é uma chamada de Deus, né, para todos nós, existe uma resistência espiritual. Né? O diabo está como um leão que ruge procurando a quem devorar. Eu queria que o senhor falasse alguma experiência espiritual, às vezes na oração, resistências espirituais. Teve um dia que uma discípula me posicionou que ela veio chorando, né? Chorando, ela chegou em mim e falou assim, pastor, eu tenho que te confessar algo, chorando, e eu achando que era um pecado.
Ela falou, não, eu fiz um propósito de orar 3 da manhã, mas eu não dou conta de levantar às 3 da manhã, eu tenho medo. Vem uma sensação de medo e chorando em lágrimas, né? Eu queria que o senhor posicionasse isso. Você citou aí o Leonardo, né? Esse grande pregador, né? Tem uma frase dele que eu gosto, que ele fala bem assim, que o homem, a estatura dele, o tamanho dele é nada mais do que o tamanho de oração que ele tem, a vida de oração que ele tem. Então, o homem é nada mais do que a vida de oração que ele tem. O tamanho que nós temos de maturidade, de estatura espiritual, está muito ligado à nossa vida de oração. Como mesmo o senhor falou, né? Existem discípulos que eles são desobedientes, né? Existem discípulos que têm aquela raiz de rebeldia, porque muitas das vezes não está dedicando a oração devida, né? Mas sobre essa questão de resistência, nós precisamos entender alguns princípios. Vamos lá. Quais são os 3 principais inimigos que nós temos, né? Nós temos a nossa carne, né? A nossa carne é um dos inimigos maiores do lugar secreto. Tem Satanás e tem o mundo, né? São esses 3 principais inimigos. E eu já pude lidar com os 3, né? E todos os dias eu tenho que vencer esses 3, porque eu acordo 5h30 da manhã, né? 5h15, no máximo 5h30 eu já estou prostrado orando, mas não é fácil, porque a tua carne, ela quer estar dormindo, ela quer assistir televisão, né? Que já é o inimigo do mundo, né? A internet, a distração, né? E o lugar secreto é necessário realmente uma conexão maior. Eu sempre estou dizendo aos meus discípulos que eu não posso ter momentos de oração. Ei, Deus não te chamou, Deus não nos chamou para momentos de oração. Deus nos chamou para uma vida de oração. Eu preciso entender o propósito e o poder da oração e fazer como estilo de vida. Todos os dias, eu sou pastor. Pode ser apóstolo. Pode ser apóstolo. Você vai ter que vencer a tua carne, né? E eu vou lhe falar uma coisa. Eu queria ler aqui, rapidamente com vocês, Mateus 6,6, mas eu queria ler na versão mensagem. Tem uma Bíblia, que é a versão mensagem, e aí eu continuo a linha de raciocínio. Fala bem assim, ó. E é assim que eu quero que vocês façam. Encontre um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fique lá, tão simples e honestamente quando conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus. O centro da atenção será Deus. Não vocês. E vocês começarão a perceber a graça de Deus. Então, assim, no lugar secreto só existe um centro, né, da atenção, dos nossos olhos, dos nossos corações. É Deus. Só que, muitas das vezes, a gente entra num lugar secreto, eu não sei se quem está nos acompanhando, e aí é a experiência voltada para o primeiro inimigo, que é a nossa carne. Eu não sei vocês, mas às vezes, quando eu entro para orar em Deus, o meu pensamento fica vagando, né? Talvez o que eu vou fazer no dia, o que aconteceu no dia anterior, talvez um problema, e aí isso aí é a alma. E isso aí está voltado para a carne. E aí você entende aquilo que Davi ele fala bem assim, ei, acalma alma, te aquieta aí, e vamos adorar a Deus. Não tem um Salmos que fala isso? Alma, né? Aquieta-te aí, né? E vamos louvar, vamos adorar a Deus. Falhou. Aflita, ó minha alma, espere em Deus, ainda o louvarei. Isso, tem até um louvor, né, que fala sobre isso. Então, nós precisamos vencer, né? Nós precisamos sair daquela oração muito superficial, que é Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa isso e aquilo, né? Me perdoa, né? Não, nós precisamos
para um lugar mais profundo. Isso aí é o lugar, é o leitinho, vamos dizer. Nós precisamos entrar logo numa feijoada, entrar numa comida mais pesada, numa comida mais sólida, né? Numa profundidade mais em Deus. E a gente entende, né, essa questão das dimensões, né? As dimensões de oração. O átrio está falando dessa oração do exterior, né? Muitas das vezes voltado para os fatores exteriores, né? O átrio, né? Quando o sacerdote, né, tinha que escolher o animal, teria que matar, sacrificar, né, lavar as mãos, né, aí viria o lugar santo, que já tinha a mesa dos pães, né, do incenso, já é uma dimensão maior, mas aí é interessante porque, fazendo essa analogia, né, essa tipologia aí, é corpo, alma e espírito. E muitas das vezes nós precisamos vencer, né, o cansaço, o nosso físico, porque é uma luta mesmo. É uma luta. O teu corpo, a tua carne não quer orar. Não quer. Jamais vai querer orar. Mas o teu espírito, ele anseia em estar realmente em conexão em Deus. E eu só posso ter essa conexão em Deus através da oração, da leitura da palavra, me alimentando realmente daquilo que é do espírito, né? Aí eu entro aqui numa outra vertente. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando sabem da oração em línguas. A Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo fala a oração em línguas, o quão importante é. Olha, eu sei, no lugar secreto eu falo mais em línguas do que em português. Às vezes eu tenho até dificuldade de orar na igreja ou então em alguma situação, porque quando eu quero orar eu já vou orando em línguas, porque eu tomei esse princípio para a minha vida. Quando o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar, orar em espírito, é isso. Às vezes eu estou orando em línguas, só eu aqui, só em espírito. Isso é orar em línguas, não é toda hora, né? Mas está ali, em Deus, né? Todo sempre. Todo sempre. Então, orar realmente com consistência. Nós precisamos ter consistência e resistência no lugar secreto, porque senão a gente é vencido pela nossa própria carne. E nós precisamos ir muito mais além. Eu queria até frisar aqui, pastor Flávio, que a oração é um mandamento suave do Abba, né, através de Jesus. Jesus, ele falou isso, né, no Sermão do Monte. Ele falou isso em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando você vê lá em Mateus, né, no capítulo 6, ele falando sobre a oração é uma das disciplinas espirituais. Existem outras disciplinas espirituais. Existe a disciplina da meditação, do jejum, e ele coloca a oração assim, equiparada ao jejum, porque qual é o dizer da palavra? Ele fala bem assim, quando vocês orarem, né? Quando vocês orarem, não é se vocês orarem. E eu entendo que quando, esse termo quando, é algo que é uma rotina, é um dever diário. Não é, ei, se por acaso, tá? Por obséquio, por favor, quando vocês orarem. Não. A oração, ela precisa fazer parte das nossas vidas. É um suave mandamento, né, que nós recebemos da parte de Deus. Porque é a única forma de nós nos conectarmos novamente em Deus. Por quê? Porque todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala isso. Pastor Flávio, Adão orava no Éden? Com certeza. A intimidade dele era a oração. Com certeza. É interessante porque Adão, ele não orava. Ele não precisava orar porque ele já era revestido da glória de Deus. Ele tinha Deus, ele tinha essa intimidade, pastor Flávio, a todo tempo. Deus, ele estava ali com ele a todo tempo, mas entrou o pecado, aí mudou. Mudou a atmosfera, mudou o território, mudou tudo. E é nisso que nós precisamos compreender que a oração, ela tem esse propósito e cumpre esse propósito
da restituição e da restauração do nosso posicionamento em Deus. Nós somos filhos. Nós somos a coroa da criação de Deus. E você consegue compreender isso em Gênesis. Em Gênesis capítulo 4, versos 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então foi a partir de Enos, da geração de Sete, que gerou Enos, que Enos também gerou Enoque, que andou com Deus, que Deus tomou para ele, né? Andou tanto com Deus que Deus o tomou. É a partir de Enos que começa essa invocação, essa direção, né, em Deus, da oração. Aqui começa o princípio da oração. Mas, por quê? Porque Adão perdeu a primazia, perdeu o propósito e o princípio da glória. É tanto que Adão, ele não precisava ter vestes. Por quê? Porque ele era revestido da glória de Deus. A glória que foi perdida pelo pecado, pela desobediência. Por isso que você vai entender que o próprio Satanás querendo tentar o último Adão, né? Jesus no deserto, em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele olha o que Satanás ele é capaz de querer realmente enfrentar Jesus. Olha o que ele fala para Jesus. Ele fala bem assim: e o diabo, levantando-se a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos e o mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-eis a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue. Quem é que entregou a ele esse poder, essa glória? Adão, pelo pecado. Adão perdeu a posição dele em Deus, na intimidade do lugar secreto do jardim. O lugar secreto é o jardim em Deus. Nós precisamos construir um jardim em Deus também. Cuidar, cultivar e vencer os nossos inimigos, seja a carne, seja Satanás, seja o mundo. E nós só podemos vencer o mundo através da palavra, pela renovação da palavra, como fala em Romanos capítulo 12, né? Precisamos discernir pela palavra. E tendo essa renovação pela palavra, esse entendimento, a gente vai poder desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas eu quero te falar que a vontade perfeita, você que nos escuta, a vontade perfeita é vontade de cruz, de renúncia. Tá? Amém. Às vezes a gente quer ficar só surfando na boa e agradável. Ei, vai mais profundo. Vá mais profundo na vontade de Deus. A vontade perfeita é a vontade do Getsemane, onde ele fala bem assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas portanto não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, né? A vontade perfeita. A vontade de quê? De cruz. Porque somente na cruz nós somos restaurados e ressignificados. Nós somos restituídos à posição de orar em Deus, através de Jesus. Por isso que foi um cordeiro, e é por um cordeiro, pelo um nome. Nós oramos em que nome? No nome de Jesus. Nós temos acesso ao Pai, né? Claro, pelo Espírito Santo. O ministério hoje que vivemos é pelo Espírito Santo, mas pela obra, né? A obra redentora de justificação pelo Filho, Jesus. E nós podemos acessar novamente a presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou Amém? O senhor falou algo interessante, né? Se Adão orava, né? A gente foi restituído, né? O senhor falou aí até o princípio das orações em línguas. A restituição das orações em línguas veio na descida do Espírito Santo. Ou seja, Jesus conquistou isso na cruz do Calvário, né? O Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne, que era uma profecia de Joel. E Adão, ele orava. Mas você sabe em que ele orava? Em línguas. Era a língua original do homem. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar
que quem ora em línguas não fala ao homem, fala a Deus. Né? Então, quando eu falei, com certeza ele orava em línguas, né? Na intimidade. Ele tinha realmente esse diálogo, né? Esse diálogo extraordinário com Deus, essa intimidade, né? Em essência com Deus, mas foi perdida, né? Porque entrou o pecado, houve separação, houve morte. Nós somos, por isso que há um poder a oração em línguas é intimidade. É intimidade. Adão, ele não precisava orar, porque ele já tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus em línguas. Olha, é outra live. Para falar sobre oração em línguas, a gente tem que fazer outra live, porque, meu Deus, é outra live, porque é muito mistério. Mas eu vi uma irmã aqui falando realmente, né? A única coisa que os discípulos pediram para Jesus foi: mestre, nos ensina a orar, né? Lucas capítulo 11, versos 1 fala isso. Nos ensina por quê? Porque Jesus é o nosso maior modelo de como, né, orar, né? De como nós precisamos ter uma vida de oração, né? Manter essa constância, não ter somente momentos, né? Prazeres. E existe a diferença entre prazer e intimidade. Às vezes tem crente que só quer ter o prazer. Qual é esse prazer? É o prazer de rodopiar, de falar em línguas no culto, é o mover no encontro, é o mover disso e aquilo. Isso é somente um prazer. Ei, Deus, ele quer muito mais um caso de amor contigo. Ele quer um caso de amor para a eternidade. Ele quer uma intimidade mais profunda. E infelizmente, pastor Flávio, muitos pastores, tá? Muitos mestres da palavra que estão sobre o púlpito, e eu digo que o púlpito conduz o mundo, estão fazendo com que a noiva, né, que é a igreja, venha ter casos, venha se prostituir. Põe amor nas minhas palavras agora. Põe amor nas minhas palavras, você que está nos ouvindo. Mas um dia o Espírito Santo me ministrou isso, tá? Que muitas das vezes as pessoas elas só querem estar flertando com o Espírito Santo, só querem estar flertando com ele, né? Mas não querem realmente aliança, não querem realmente compromisso, né? Uma intimidade maior. É só o oba-oba. Ei, vida com Deus é lugar secreto, é estreito, é renúncia, né? Realmente estar na direção, na obediência dele, daquilo que ele nos chamou. Então, os discípulos, eles não pediram para Jesus ensinar, fazer milagres, né? Fazer prodígios, sinais, maravilhas. Eles pediram que Jesus o ensinasse a orar. E aí, talvez que você está nos acompanhando e você fale bem assim, poxa, pastor, mas como é que eu posso iniciar essa vida no secreto de oração? Comece pelo Pai Nosso. O Pai Nosso tem todos os elementos aí. É outra live, pastor Flávio. Cada versículo ali do Pai Nosso é realmente poderoso. Mas assim, leia Salmos, ore a palavra. O apóstolo René fala isso, né? Que quem ora a palavra já tem a resposta, né? Ore a palavra. É interessante isso, porque assim, ninguém me ensinou a orar, né? É claro que eu ficava, né? Eu já tenho 14 anos de novo nascimento em Cristo Jesus, mas eu ficava olhando o pastor, o líder, né? A irmãzinha orando, né? Alguém na televisão orando. Sei lá, às vezes a gente aprende olhando, mas muito mais é fazendo, né? É realmente se debruçando na palavra e orando a palavra. Como, pastor? Me ensina aí na prática. Salmos, o que diz o Salmos 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e tal, guia-me mansamente. Então, ora, Senhor, Tu és o meu pastor, e eu sei que nada pode me faltar na minha casa, na minha família, e vai conduzindo através dos versículos,
né, ali colocando você no contexto da situação. Foi assim que eu comecei. Foi assim. Às vezes, eu faço isso no lugar secreto. Eu pego a Bíblia, né, e abro uma palavra e começo a orar a palavra. Tem coisa melhor, é orar a palavra. É Deus, né, falando contigo. Então, eu dou realmente como um exemplo prático esse, né, para você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando, Pastor Flávio. Amém. Glória a Deus. Pastor, queria convidar o senhor aqui para a gente fazer mais uma live sexta-feira que vem, no Shabat. Amém. Tem muita coisa para a gente alinhar, né? A gente pode falar mais sobre orações e línguas. Amém. O convite aceito. Sexta-feira a gente está aqui de novo, né, orando. Rapaz, a hora passou, né? Já está quase no horário já. Passou voando. Todo mundo agora lá para a live do apóstolo Renê, amém? Então vai ser uma ministração. É verdade. Vamos alimentar o espírito, né? Em nome de Jesus. Alguém falou. Agora aqui vai começar a live do meu pastor, do pastor Martionês, @ Casais Saudáveis. Se você quiser, aí logo depois é a do geração, a do apóstolo Renê, né? Não sei se vai conseguir entrar, tá? Mas foi um prazer, né, estarmos juntos, tá? Poder compartilhar, derramar da vida de Deus na vida de vocês, tá? Sobre a casa de vocês, sobre a família. Alegria, a honra é toda nossa, pastor. Em nome de Jesus, estou impactado com a sua sabedoria, para a glória de Deus. O senhor é um homem muito sábio. Glória a Deus. De muita unção, tem respaldo no que fala, né? Que Deus lhe abençoe. O senhor é mestre mesmo, doutor. Em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Finalizar essa live de oração, uma oração, orando por nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai bendito, Pai amado, nesse momento, alcança, Senhor, cada um dessas pessoas que nos acompanham, a vida, a família, a casa, Senhor, a causa que é impossível. A Tua palavra diz, Senhor, que nada é impossível diante, Senhor, da Tua glória, das Tuas mãos poderosas. Alcança, Senhor, seja em qualquer que seja a geografia, o território, Senhor, seja lá em Minas Gerais, seja aqui em Manaus, aonde essa voz, Senhor, esteja sendo ecoada, vem com a tua providência, com cura, com salvação, com restituição. Pai, nos move, Senhor, cada vez mais ao entendimento, à compreensão da tua palavra, de estarmos no lugar secreto, de estarmos em intimidade para contigo. Nós te louvamos, eu queria te louvar, Senhor, porque vidas foram alcançadas, famílias, Senhor, ministérios, pastores, líderes que foram alcançados por esse ensino, por essa palavra. Eu oro pelo pastor Flávio, Senhor, pelo ministério dele, pelas ovelhas, pelos discípulos, pelas gerações, que haja multiplicação, Senhor, que haja verdadeiramente, Pai, a tua glória a se manifestar através da vida dele. Coloca cada vez mais essa sabedoria, essa unção, Senhor, esse discernimento sobre a vida do teu servo e do teu filho. Abençoa ele, Senhor, todas as obras das mãos dele, Senhor. O Senhor possa o prosperar, Senhor, hoje e sempre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Vá para o lugar secreto. Deus está te chamando. Tenha intimidade com Deus na sua casa. O tempo é de orar. Deus vai mover milagres. Deus abençoe, pastor Martionês. Vamos marcar a live, pastor, em nome de Jesus. Pastor Douglas, Deus abençoe. Shalom, shalom.